Que a doce e serena paz de Jesus esteja com cada um de conosco, cada um de nós. Boa noite a quem está vendo a gente pela internet. Tomara que vocês estejam aqui com a gente um dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho da importância da semeadura. Por que eu escolhi esse tema, né? É tão gostoso quando a gente vê a ligação que existe dos temas de estudo, né? Você vê no Livro dos Espíritos, nós estamos estudando sobre o bem e o mal. Nós estamos naquela fase do livro, pergunta 630 em frente. Um estudo delicioso que nos convida a olhar as nossas escolhas, o nosso comportamento, as nossas intenções. Convido a todos para participarem, tá? Que a chuva pegou alguns pelo caminho, mas se não estiver chovendo semana que vem, vem se juntar a gente, porque o estudo está assim maravilhoso. E na Oficina de Virtude, nós estamos estudando o Código da Vida Futura, Código Penal da Vida Futura, que também é uma lição que nos convida a olhar as nossas escolhas, olhar para nós. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa vontade e como estamos usando o nosso livre-arbítrio. E hoje veio na lição de Joana de Anges falando que todos nós sofremos. É um fato, nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. Mas muito dessas dores pode se transformar em aprendizado de forma mais suave. Muitas vezes nós sofremos e não damos conta o quanto que estamos alimentando o nosso sofrimento. Alguém sabe do que eu estou falando? Que parece que o negócio vai se avolumando. Certo? Vi muito rostinho fazendo assim. Quem não passou por uma dor assim, que foi aumentando e a gente não sabia como começou, como parar e como fazer isso terminar? Não é? Então, o estudo da noite de hoje vai nos capacitar para a gente dar uma olhadinha nesses momentos de dificuldades e ver como que a gente pode ressignificar o que está acontecendo na nossa vida. E esses são os livros que eu me dediquei de dar uma olhadinha, dar uma estudada. Muitos deles já tem aqui na nossa biblioteca. Realmente importante a gente se aprofundar no estudo. Adorei que a nossa querida Ana sugeriu uma lição a mais para a gente adequar um pouco mais o nosso entendimento. Isso é muito importante, o nosso estudo. Então, hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, ficando toda a gente de pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis aqui que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura na terra. Mas, saindo o sol, se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. Os que têm ouvidos de ouvir, ouça. Então, essa é a parábola que Jesus falou. Jesus falava muito por parábolas, que ele se referia a pessoas muito simples. Então, ele usava uma terminologia de fácil acesso e entendimento para as pessoas. Então, ele falou: saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Então, primeira coisa que ele fala, saiu a caminhar, né? É a vida acontecendo para nós, né? A gente sai a caminho. E na nossa vida, nós temos recebido muitas oportunidades. Muitas vezes escutamos as lições de Jesus, não é mesmo? Mas também nós temos nos distraído muito com a nossa rotina, com
com as nossas distrações. E muitas vezes a gente não percebeu o presente do Pai. As oportunidades das sementes que estavam caindo no nosso caminho. E muitas vezes a gente sai para caminhar, mas não olha para o céu. Muito de nós caminha olhando para baixo, sem poder ver a beleza que o Pai nos dá. Só de olhar para o céu e já receber a beleza de conexão que é estar conectado com o Pai, com Jesus, né? Então, o que significa aqui? O campo interior aqui ainda não está preparado para ouvir os ensinamentos. A gente pode até escutar, mas não entra dentro da gente. Então, esse semeador, essa parte da semente que cai no caminho, as aves secam e comem, porque ainda não tem raiz, não tem sustância, né? Quantas vezes, quem já experimentou isso? Escuta uma palavra e fala assim, mas como eu queria que meu marido escutasse isso. Nossa, essa aqui é para aquela minha sogra. Não, essa aqui cai redondo para aquele meu amigo. Quem já fez esse pensamento? E quantas vezes a gente se esquece que a lição era para a gente? É ou não é, né? Então, muitas vezes, a gente até escuta. A gente vem aqui e fala, nossa, que palestra demais. Mas sai para a vida, cheia de distração. E ainda não está capacitado para ficar dentro de nós. Nós, em muitos momentos, ainda somos, como Joana de Ângela fala, somos homem-parede. O negócio chega e rebate. Não entra. Bate na gente e sai. A gente não tem a mente aberta ainda para receber todo o ensinamento. É uma fase. Então, muitas vezes a gente chega aqui, escuta uma palestra, mas vai embora e esquece o centro por 2 meses, 3 meses. Aí o dia a coisa aperta e volta. Então, essa é uma das reflexões do nosso comportamento recebendo a semente. E nós vamos falar dessa parábola como o semeador Jesus nos trazendo as lições para nós refletirmos, para nós nos educarmos, para nós aprendermos a colocar em prática. Da mesma forma, nós vamos fazer também o olhar de nós como semeadores. Vamos fazer as duas reflexões. Então, essa é uma das fases da parábola. Outra, porém, caiu em pedregulho. Não tinha muita terra e logo nasceu. Mas porque não tinha... Não, peraí. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol se queimou, porque não tinha raiz e se secou. Então, muitas vezes, no caminhar da semente, o solo do nosso coração ainda está com muitas pedras, está em pedregulho. Ainda não tem uma terra fofa para que se crie raiz. Então, eu vou dar um exemplo. Chega uma pessoa... Não, fala que eu não posso, por favor, tá? Agora eu não posso. Então, vou dar um exemplo. A gente chega aqui no centro e fala, nossa, essa palestra é maravilhosa. Eu quero me dedicar ao centro. Pode me colocar para limpar o centro, para cuidar da cantina e eu venho também no curso. Mas passa um mês, para de vir fazer a limpeza. Para de vir no curso. Para de vir na reunião. Por quê? Porque está cheio de pedras ainda. Não tem como criar raiz. Então, uma árvore não consegue crescer se não tiver raiz. As lições de Jesus não podem brotar no nosso coração se o colo do nosso coração não está preparado. Então, isso nos ajuda a refletir sobre essa mensagem, né? Por que não fica... Não fica a mensagem aqui, desculpa. Por que não estou criando raiz ainda? Por que esse coração está cheio de pedra? E aí a gente vai ter oportunidade de explorar em que tipo de solo que a gente se encontra. Quem que está com o coração cheio de pedra? Guardando coisas que está até cristalizado. Quando eu estou muito certa das minhas opiniões. Quando eu sinto que eu já aprendi tudo... Ah, isso daí é bobagem, eu sei o caminho certo,
que eu vou fazer? Quantas vezes a gente deixou de receber a lição de Jesus porque a mente estava fechada, porque o que eu acho é certo e não estou interessado em abrir a minha mente para aprender o novo. Se cristalizou em grandes ilusões. Eu não tenho tempo, meu trabalho é mais importante que tudo. Eu sou provedor, eu tenho que cuidar da família, não tenho espaço para mais nada. Quantos de nós estão amarrados e empedrados, com pedras no coração, porque está num concreto de mente fechada que ainda não se abriu para as lições de Jesus. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos afogaram. Aqui fala os espinhos. O que são os espinhos, né? Os espinhos, eles começaram a crescer, só que eles não foram retirados. E que são esses espinhos? Nada mais são do que aquele ressentimento com aquele fulano que falou envesgado comigo. É aquele olhar torto que me magoou e me melindrou, que me fez me sentir rejeitada. É aquela sensação que eu não sou importante, que ninguém se importa. A gente vai acumulando esses desamores em nossos corações, que são provenientes das nossas imperfeições, coisa mais do que natural desse mundo de prova e expiação que nos encontramos. Somos seres imperfeitos, estamos estudando isso no estudo hoje, né? Temos mais mal do que bem dentro da gente ainda. Estamos no bom combate para fazer o reverso dessa porcentagem, porque a gente quer ir para o trem da recuperação, da regeneração, não é mesmo? Eu não quero perder esse trem, então eu preciso estudar para poder identificar como é que está o colo, como é que está a terra do meu coração. Está seca? Está tudo empedrado aqui dentro? Está cheio de espinho? Porque a mensagem de Jesus começou a brotar. Mas começou a brotar junto com os espinhos que eu estou negligenciando de limpar. E aí os espinhos tomam conta, eu me desanimo e desisto, porque as minhas preces não são ouvidas. Porque eu não consigo mudar aquela criatura que me perturba o tempo todo. Eu me desencanto com as lições. E aqui, na realidade, esses espinhos estão amarrando esse meu mundo íntimo. Ele está apertando as minhas intenções e as minhas vontades. Porque um coração ressentido, magoado, melindrado, se sentindo mal amado, o que ele está fazendo? Ele está culpando o outro. E ele está falhando no maior julgamento, no maior mandamento de Jesus. Amai o seu próximo como a si mesmo. Então os espinhos vão sufocando e vão nos apertando. Então muitas das dores repetidas que a gente tem são os espinhos nos apertando. Por isso que a lição que foi recomendada nos alivia dos apertos dos espinhos. Para a gente aprender que a dor regenera. Essa dor vem para mostrar, tem um espinho aí no seu coração. Bora dar uma olhadinha nesse mundo íntimo para retirar esse espinho. Porque esse espinho está cutucando a tua boa vontade de fazer o bem. Como é difícil fazer o bem quando eu estou saindo para o mundo num vitimismo, acreditando que os outros estão errados e eu estou certa, acreditando que aquela pessoa me rejeitou, acreditando que aquele sofrimento que eu estou com raiva do outro é justo e merecido, porque ele é isso ou aquilo. Não tem espaço para as lições de Jesus aí dentro. E, principalmente, os espinhos não nos deixam aprender a amar. Porque onde as nossas imperfeições estão lá machucando, fica difícil o aprendizado do amor. Por isso que Jesus nos educa. Vamos aprender a nos amar e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho da gente ir retirando os espinhos que impede a gente tornar o nosso coração um solo fértil para as lições de Jesus. Então, os espinhos que são as nossas sombras, são os nossos hábitos menos graciosos.
aqueles que estão criando sofrimento na nossa vida. Tem hábitos que a gente sabe que está criando sofrimento, mas às vezes a gente não tem força de mudar, porque o espinho fica lá, apertando. São os pensamentos negativos, repetitivos, que a gente continua projetando dentro do nosso lar. Se eu acordo com esses pensamentos negativos, eu estou projetando uma camada de densidade, que a gente sabe a força criadora do pensamento. O que faz isso? Atrai pensamentos e mentes similares. E aí os espinhos do outro se juntam com os nossos espinhos e fica uma sombra densa, que muitos de nós acabam em depressão, sem vontade de sair de casa, sem força até de sair de seu quarto. Então, a importância da gente ter a coragem de olhar para essas nossas sombras e fazer o trabalho que é preciso de renovação do solo do nosso coração. E também a supervalorização da materialidade. Quantos de nós estão afogados em conflitos, em aflições por causa da materialidade? É tudo sobre emprego, não tenho tempo, e a competição para ser o melhor, esquece da espiritualidade, do investimento no homem de bem. Então, é um grande alerta que Jesus nos faz, para a gente não se sentir afogado nas nossas sombras, nas nossas dores e nas nossas aflições. Outro, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. Os que têm ouvidos de ouvir, ouça. Então agora é o coração que já está fértil, já está preparado na boa vontade de estar querendo fazer o bem. E como é que a gente sabe que o nosso coração está numa terra boa, fértil? Como é que a gente sabe? É quando a gente faz o bom sofrer. A gente tem o entendimento que as dificuldades que se apresentam na vida é um aprendizado para a nossa própria melhoria. Porque, acima de tudo, a gente tem confiança no Pai e tem Jesus como guia. Então, não pode dar errado. Tem aquele olhar de aprendizado em vez do olhar da lamentação, do espinho. Não é mesmo? E quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente começa a florescer, porque o solo está fértil, a semente está lá dentro e começa a florescer. É quando a gente vai começando a sentir mais paz, um pouco mais de tranquilidade, independente das dificuldades que está lidando, porque tem uma mudança de paradigma, de olhar as nossas dificuldades não mais como aflições que nos espectram e nos sufocam e nos tiram o sono, mas sim a confiança no Pai, a entrega, a obediência e resignação tão bem indicada na noite de hoje. É incrível como a espiritualidade nos abraça, nos lembrando, nós não precisamos sofrer sem consolo, nós não precisamos sofrer em desespero, mas podemos sim sofrer confiantes do aprendizado, que isso vai trazer uma coisa boa, porque senão o Pai não colocaria no nosso colo. Ele é um Pai amantíssimo. E Ele sabe que Jesus está nos amparando. Então não tem porquê ter o desespero e a aflição louca. Pelo contrário, tem passar pelo bem sofrer, a gente vai aproveitando e vai adubando ainda mais o solo do nosso coração. Tendo entendimento do que significou a parábola de Jesus. A semente, quando está dentro da terra, o que acontece? Ela aperta, ela sofre, não tem luz, mas passa e devagarzinho ela começa a florescer e traz o seu fruto. E é assim com a gente. Só que quando a gente está lá na nossa lutinha, que está dentro lá da terra e está faltando um pouquinho de luz, a gente se esquece que é uma centelha divina. A gente se esquece da força criadora do Pai, que colocou toda a potencialidade dentro de nós, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, para a gente florescer. A gente se esqueceu das palavras de Jesus. Vós sois deuses. Vós é o sal da terra. A gente se esquece.
Então a gente relembrando as lições de Jesus, a gente começa a florescer. E a gente sabe que aquilo é somente um momento de transformação. E é para isso que Jesus trouxe para o nosso coração as lições do Evangelho, que é um alerta que ele nos fala a importância do estudo para entender o Evangelho, mas principalmente para aprender a colocar o Evangelho na vida. Por isso que aqui nada mais é que a oficina da nossa a educação do espírito mortal. Mais e mais a gente tem entendido a importância da gente aproveitar as nossas horas na oficina da educação do espírito imortal, que significa ter o entendimento do poder do nosso livre-arbítrio e da importância de sabermos escolher o nosso plantio. Não só receber as lições de Jesus num coração fértil, mas também saber o que estamos plantando no nosso coração, o que estamos plantando na nossa caminhada da vida. E o convite para que a gente aprenda a renovar os nossos pensamentos, porque nós temos escolha entre os pensamentos felizes ou infelizes. Quando eu acordo de manhã, com a graça que eu dou ao nosso Pai, cada um de nós tem a possibilidade de fazer uma escolha. Eu vou alimentar os meus pensamentos que vão me ajudar a ter um dia de paz, ou eu vou alimentar os pensamentos que estão sendo nutridos pelos meus espinhos e vou cutucar a minha dor. É uma escolha que às vezes a gente esquece de fazer. Da mesma forma que a gente estava falando no curso, no Livro dos Espíritos, nós vamos agir no bem ou no mal. Eu estou com uma dificuldade com uma pessoa, eu vou agir no bem ou no mal. Nós já temos essa escolha. Nós já temos educação de saber o poder da nossa escolha. Eu vou perdoar ou eu vou guardar ressentimento? Significa o perdoar. É eu assumir responsabilidade para ver a contribuição minha naquele conflito, para que eu possa deixar isso embora, assumindo responsabilidade pela minha parte. Porque perdoar nada mais é do que assumir responsabilidade por onde caiu aquilo, em que colo que caiu aquilo que eu estou sentindo. Porque se uma ofensa cai num colo fértil, eu vou saber o que fazer. Se eu deixo cair no meio do espinho, eu sei que eu vou ser cutucada com muita dor. Entre o amar, aprender a amar ou odiar, o sofrer ou mal sofrer. Simples assim. Então, o convite para a gente prestar atenção na nossa semeadura é ver essas escolhas, para que a gente possa agir de forma consciente. O nome do nosso centro é Conscious Living, viver de forma consciente. E na oficina da educação, cada um de nós constrói a sua vida de acordo com as suas escolhas. Dessas escolhas surgirão autocriações que serão belas ou não, dependendo da escolha do terreno de nossa semeadura. Então, quanto mais a gente vai se educando, o Espiritismo vem nos esclarecer que o resultado das minhas escolhas vai ser o resultado da minha colheita. Então, por isso a importância da oficina da educação. Como fala, né? A nossa vida é como um eco, é como um espelho. Ela responde o que nós fazemos. Não tem como a gente mudar a vida das coisas que nos acontecem, mas nós podemos sim nós mudarmos a nossa atitude perante a vida. E mágicas acontecem quando a gente começa a agir no bem, alinhado com as leis do nosso Pai, com o farol da educação que Jesus nos dá. Mágica acontece na nossa vida, porque a energia do bem é algo contagiante. A gentileza é uma energia contagiante. Da mesma maneira que o mal se espalha com uma força incrível. Mas o bem também. A gentileza também. Então, uma escolha. E na horta de Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente sabe disso. Se eu estou aqui, se eu acordei e estou ruminando um ressentimento e querendo acusar alguém pela infelicidade que eu sinto, eu vou colher algo. Não é?
Se eu estou fazendo pensamentos querendo me vingar de alguém que causou um mal para mim, eu vou fazer uma colheita disso. A gente já sabe. A gente estava brincando hoje no curso, lá, a responsabilidade de tudo que eu sei. Tenho saudade do tempo que eu era ignorante, né? A gente estava brincando, porque agora a gente sabe da responsabilidade. Nós temos conhecimento da lição de Jesus, né? E o mais bacana para a gente refletir é sabendo que nós temos a semeadura e vamos colher aquilo que planta. Não tem como eu querer frutos que eu não plantei. Não tem como eu querer ter paz se eu não estou plantando paz. As flores que nós cultivamos, se eu não cultivo as minhas flores, elas não vão florescer. A paz que nós não construímos, a misericórdia que não tivemos, o amor que não partilhamos. Não tem como. Muitas vezes, a gente busca querer desfrutar de algo, mas não tem ainda a percepção do que está semeando. Então, essa reflexão nos ajuda. Se eu estou colhendo algo que está desconfortável, que está apertado, que está me entristecendo, que eu estou sentindo que eu estou isso, que eu estou aquilo, dá uma olhadinha no que está plantando. Porque a natureza é lei. Eu posso semear, mas eu vou colher o que eu semeio. Não tem outro jeito. A nossa própria consciência, com o tempo, irá resplandecer a importância da semeadura. E o importante é começar aqui agora. Então, vem o convite para a gente ver verdadeiramente as oportunidades de aprender a amar. Porque amar é um aprendizado. Amar, aprender a amar, requer aprender a tirar as ervas daninhas do coração. Não tem como eu aprender a amar e ficar nutrindo pequenos ressentimentos que vão evoluir, vão crescer, vão virar espinhos e vão me espetar. E uma pessoa que está sendo espetada, ela não consegue sorrir, gentileza. Não? E para isso, para que a nossa colheita seja de vida mais abundante e de crescimento espiritual, nós precisamos ver as nossas escolhas equivocadas e redirecionar para escolhas mais saudáveis. Simples assim. Precisamos transformar o nosso plantio, mas principalmente nós precisamos transformar os nossos pensamentos. Que a mensagem de hoje seja bem clara para cada um de nós, inclusive para mim. Os nossos pensamentos é uma das potencialidades da alma. O que a gente pensa está lá, projetado. A importância de fazer pensamentos saudáveis, que vêm de um coração que está preparado para se abrir para Jesus. Porque é nessa vibração que a gente vai começar a receber um pouco mais de adubo aqui no nosso coração. A gente precisa adubar o nosso coração. Não sei os seus, mas o meu era cheio de pedra, espinho, erva daninha, não sei vocês. Mas eu que eu estou na plena faxina de jardinagem, eu estou. Porque eu sei que isso não me leva a lugar nenhum. Eu quero um solo fértil. Eu quero aprender a ter mais ações no bem do que no mal. Para isso eu tenho que fazer a higiene da minha mente, do meu coração, da minha consciência. Para principalmente eu escutar a voz de Deus no meu coração. Porque as ervas daninhas, os espinhos, essa terra seca, isso nos impede de escutar a voz de Deus, a intuição dos mentores. As leis que nos faz ter um coração fértil em ações saudáveis estão na nossa consciência. Mas se meu coração está cheio de erva daninha, se a minha mente está poluída com pensamentos negativos, criando uma psicosfera densa ao meu redor, eu não escuto. Nem a voz de Deus, nem a voz dos mentores, que sabe o meu anjo de guarda. Que estão lá, eles estão junto de nós. Mas nós temos que nos abrir para permitir que o sol entre em nossos corações. Então, modificando os nossos sentimentos que nos infelicitam e que infelicitam o nosso próximo.
Porque quando a gente tem o entendimento da força desses pensamentos negativos, a gente não só nos infelicita, mas a gente contamina a psicosfera do nosso lar, infelicitando os outros também. Da mesma forma, quando o meu coração está um pouco mais fértil, a minha gentileza, a minha vontade de fazer o bem, também enriquece o ambiente que eu estou. Para modificarmos nossas escolhas equivocadas em escolhas mais saudáveis, o que nós precisamos? Transformar o nosso plantio, transformar os pensamentos, transformar o sentimento. E a hora é essa, não dá para deixar para depois. A hora é essa, o convite de renovação para um futuro mais harmonizado, para um coração mais fértil aqui e agora. Porque é só capinando o nosso jardim é que nós vamos florescer para um plantio que vai se reverter num pão saboroso para o nosso espírito imortal. E sem dúvida indiscutível, o Evangelho está exatamente para fazer isso, para perfumar a alma de fragrâncias suaves e auxiliar a modificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo pertinaz e transformá-los nas delícias saborosas da humildade e da generosidade. É o tão famoso egoísmo e orgulho que a gente fala tanto, que cria esse monte de erva daninha e espinho no nosso coração. E no aprendizado de nos alinharmos com as leis do Pai, para poder seguir Jesus no seu maior instrução, que é amar ao próximo como a nós mesmos, requer humildade, requer generosidade. E precisamos ler o Evangelho com a mente aberta, com o raciocínio aberto. Aprender a não ser mais o homem parede, que sabe tudo. Não, sabe uma pessoa que às vezes está sofrendo, você quer falar alguma coisa, ela rebate imediatamente? Vocês conhecem alguém assim? Eu era assim, antes de entrar para o Espiritismo. Minha mãe falou 30 anos na minha cabeça sobre Espiritismo. 30 anos. Imagina, eu não preciso disso. Ah, não, e sofrendo, eu não preciso disso. Levei 30 anos para chegar, mas cheguei. Essa é a boa notícia. Não importa o tempo que demore. O importante é abrir o coração. Abriu o meu. 20 anos já. Já estou quase 30 no Espiritismo. Já tenho que celebrar. Minha mãe lá do céu deve estar super feliz. Estou aqui e estou buscando fazer esse trabalho que o Evangelho fala em nossas ações, para auxiliar o nosso caminho, para a gente caminhar um pouco mais perto de Deus. Se o terreno do teu coração vive ocupado com ervas daninhas, e se já recebesse o princípio celeste, cultive-o com devotamento, abrigando nas leiras da alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceite-a, cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando novos caminhos. Por isso que a dor vem, porque a gente é lento nesse aprendizado. A gente é bem lento. Jesus está falando isso há 2000 anos. Mais agora. A gente é bem lentinho, não é? A gente ainda não está tentando? Está todo mundo aqui tentando, não está, gente? Com certeza. Gente, faz um movimento para me acreditar que vocês estão tentando. Vocês estão me olhando, eu falei, nossa, não tem ninguém tentando aqui. Eu sei que está todo mundo aí, está todo mundo. Que bom. É isso aí. Estamos tentando. Por isso que a gente está estudando o Evangelho, que por sinal amanhã é aula, hein, gente? Estudo do Evangelho. Vamos participar. Para que a gente possa, no estudo, modificar esse cenário da nossa alma. Então, se tem alguém sofrendo fortemente aqui, reconheça que precisa colocar um adubo no coração. E o adubo é o estudo do Evangelho, para nos relembrar que Jesus está aqui com a gente. Não precisamos sofrer desse tanto. Tem a nossa doutrina que nos consola. A gente só precisa abrir a nossa alma para receber o Cristo Consolador. Isso para mim mudou a minha vida na hora da dificuldade. Muito lindo isso, dá até vontade de chorar de alegria. Então nós poderemos colher alimentos que semeamos e a felicidade que procriamos. A paz que construímos e a misericórdia que tivemos e o amor que partilhamos. É possível colher isso já aqui e agora. Faça uma experiência num compromisso de acordar amanhã orando para Jesus, para que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio para semear um pouquinho de gentileza. Vamos para a vida
com essa meta, vocês vão ver a qualidade do dia que vão ter. Porque eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu acordo e coloco a minha vontade sobre o comando do Pai. E pedindo a Jesus que me capacite a não desperdiçar mais nenhuma oportunidade de semear uma gotinha de amor. Que eu falo isso há 20 anos. Uma sementinha de gentileza por dia já vai adubar o nosso coração e transformar a nossa vida, porque o que Jesus pede de nós é a primeira migalhinha, porque Ele vem e potencializa, porque Ele sabe onde nós estamos, Ele já esteve aqui, Ele sabe o quanto é duro, na hora de uma grande dor, como é difícil colocar uma migalhinha de gentileza para o próximo, mas Ele potencializa, e quando a gente faz isso, semeia, o que acontece? Volta potencialidade com a força de Jesus para o nosso coração. E ele se torna adubado e se torna um pouquinho mais fértil. Porque na realidade, todos nós, posso falar com toda a propriedade, tem um pedacinho do coração que é de pedra, tem um pedacinho do coração que é espinhoso, tem um pedacinho do coração solo fértil, né? Tem aquele pedacinho seco. Todos nós passa, porque na realidade ele estava falando da nossa casa mental, de onde a gente está como espírito imortal. Quem de nós não tem uma mágoa, um ressentimento que ainda precisa limpar? Quem de nós não tem uma imperfeição que está espetando o outro e está se espetando com essa imperfeição? Se tiver algum espírito de luz aqui, me perdoa, porque eu ainda não te conheci. Vem falar comigo depois da palestra. Porque todos que falam comigo são como eu, cheia de imperfeição, mas com muita vontade de acertar no caminho do bem. E é isso que importa, porque Jesus vê a nossa intenção. Ainda que a gente falha miseravelmente, sempre é um novo dia de acordar e olhar para o céu e falar: Pai, aqui estou. É um novo recomeçar. Hoje eu vou conseguir fazer um plantio de uma gotinha de amor. E diariamente renovar esse pedido para trazer luz no nosso solo e poder observar quais são as ervas daninhas que eu posso já tirar. Como é que está o nosso solo? Está fértil? Eu tirei as ervas daninhas que me impediam de sorrir? Eu estou observando qual o plantio que eu estou fazendo? Porque eu recebo, eu consigo ver as sementes que eu recebo e como é que está meu coração. Mas eu estou prestando atenção nas sementinhas que eu estou espalhando? A qualidade da semente e principalmente eu estou colhendo fruto desse plantio? Porque tem muitas maneiras da gente plantar as sementinhas, porque Jesus está semeando, né? Ele sabe que uma hora a gente pega a semente, uma hora faz brotar, mas a gente já quer que a criatura aprenda no dia seguinte. A gente semeia e já fica esperando o resultado. E aí, não vai demonstrar o que você já aprendeu? Não sei vocês, mas a gente cobra do marido, do filho, ou sou só eu, não sei. Bom, vamos lá. E a gente está estudando no Código Penal da Vida Futura que a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que se não libertou durante a vida corpórea. Eu não sei vocês, mas isso me inspira muito a me dedicar. Porque eu sei que a imperfeição que eu não estou ressignificando aqui, eu vou sofrer uma consequência lá na vida espiritual. Eu vou levar comigo. E eu quero chegar lá, nossa, eu quero muito chegar legal na regeneração. Se eu chegar no eu vou ficar tão amada, tão mergulhada. Mas eu vou ter que me render, porque a gente não sabe de onde vem e para onde vai. Eu tenho um pacto com a Denise, uma vai correr atrás da outra, saber onde a gente está. Porque eu estou fazendo tudo. Porque se eu não conseguir, é porque não consegui. Mas eu estou me empenhando diariamente. Eu falo brincando, mas é uma maneira gostosa de nos incentivar para que a gente possa fazer essa transformação aqui e agora. Porque a gente que trabalha num grupo mediúnico, a gente é em contato com as pessoas que se arrependem amargamente das horas vazias, das horas que ficou se lamentando, das horas que ficou culpando o outro, cheio de coração de espinho, de pedra. Quantas pedras que são semeadas hoje? Quantas flechinhas
que muitas pessoas estão semeando. Vamos ser nós aqueles que semeiam gentileza, compaixão, gotinhas de amor. E ele também, lá no Código Penal da Vida Futura, gente, que está uma maravilha esse estudo, agora tem a oficina na primeira semana de outubro, não perca, porque está um sonho. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa do sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e atenuação dos sofrimentos. Então, cada erva daninha que eu tiro do coração, cada espinho que eu elimino, e cada qualidade de conseguir colocar uma gentileza fora, uma gotinha de amor, uma misericórdia, uma empatia, eu vou sair na minha conta espiritual num balanço mais favorável. Eu não sei vocês, mas eu estou gostando desse balanço. Sabe por quê? Eu não preciso nem esperar a vida futura. Eu estou experimentando isso aqui agora. Porque eu acordo, eu conecto com Jesus, com meu Pai, entrego a minha vontade na mão dele, para que Jesus me mostre onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, para minhas escolhas seja um bom plantio. Então eu já estou colhendo um pouco mais de gozo na minha vida. As aflições diminuíram drasticamente. Eu não tenho mais tanta encrenca. Eu estou conseguindo caminhar com um pouco mais de serenidade. E hoje eu falo, não guardo nada contra ninguém. Tem umas irritações ali e aqui, mas eu sei lidar com elas. Porque é parte da nossa imperfeição. Tem umas encrenquinhas. Até aqui no centro a gente tem encrenquinha. E olha que aqui é tudo protegido pelos bons espíritos. Imagina lá fora. A gente se encrenca mesmo. Mas é parte do movimento a gente ter a coragem de olhar e ressignificar para poder aprender a fazer as escolhas no bem. Para que a semeadura traga um fruto. E é esse o convite de Jesus. Acorda, neném. Não tem mais tempo. Agora é hora de aprender a semear. E Emmanuel fala uma frase aqui maravilhosa. Toda semente lançada produz, segundo a espécie. Plantemos pensamentos elevados e colheremos as realizações nobres. Não tem como eu sair de uma depressão se eu fico confabulando no negativo. Não tem como eu estar num momento de conexão se eu estou confabulando pensamentos de isolamento. Então a gente tem que fazer esse movimento de sair de onde nós estamos para aprender a ter pensamentos mais saudáveis que são iluminados pela luz do Pai. Porque sem o Pai, sem Jesus, a gente não dá conta. Ponto. O tesouro da semente. A semente pode parecer inútil e feia. No entanto, guarda em si uma árvore inteira, flores, frutos e sombra. Assim também é o bem que praticamos em silêncio. Isso para mim foi uma analogia maravilhosa. Quando a dor bate, a gente não consegue ver o fruto que vai vir desse aprendizado. Mas tem lá um fruto que vai florescer a nossa vida, que vai nos dar uma sombra amiga. Quando a gente aprende a olhar as dificuldades e ressignificar com esse olhar da semeadura, o sofrimento desnecessário vai embora. A dor burila e nos faz crescer. Mas o convite da importância da semeadura é a gente aprender a deixar embora o sofrimento desnecessário que muitas pessoas estão sofrendo desnecessariamente, simplesmente porque está com saudade de Jesus e não sabe. Está com saudade da mão amiga de Jesus e esqueceu como pegar na mão dele. Está na hora de fazer esse trabalho. Confia e semeia. Semeia o bem em toda parte. Ainda que zombe de tua esperança, prossegue confiante. A terra te responde segundo o que nela lançastes. É o que vai no nosso coração. Vamos plantar as nossas sementes do bem. Independente que a maioria está fazendo estranho e está fazendo diferente. Jesus sabe que nós já temos a potencialidade de fazer plantinhas que vão florescer no nosso coração. Então, esse é o convite. Joana de Ângeles, nesse livro, nos impulsiona a perseverança, confiando e semeando.
independente do que nos aconselhe, para que o nosso coração se torne um solo fértil, para que a gente possa espalhar a maior quantidade de gotinhas de alegria, gentileza, amor. E é surpreendente a força de Jesus em nossas vidas, potencializando as nossas pequenas migalhinhas. Às vezes, um sorriso. Teve um dia que eu estava assim muito triste com uma situação. Hora de semear um pouquinho de gentileza. E eu saí para a rua e eu dei um sorriso para uma pessoa. Ela me sorriu com um olhar tão terno que lavou a minha tristeza. Lavou o meu coração. Então, quando a gente pensa que está semeando para o outro, na realidade, a gente está semeando para Jesus. Porque quando a gente acolhe um olharzinho de gentileza para o nosso irmão, nós estamos oferecendo o nosso melhor para Jesus. Porque você somos todos irmãos de Jesus. Se eu estou bem com você, eu estou bem com Jesus. Porque Jesus está aqui, junto de nós, acreditando que somos todos capazes de fazer uma semeadura do bem. E Ele convida, bora, não vamos desperdiçar mais nenhum dia. Nós já desperdiçamos muitas encarnações, nos espinhando. Está na hora da gente semear a paz que nos acolhe, a gentileza que nos enternece e a compaixão que nos capacita a seguir em frente. Muito obrigada por terem me ouvido. Boa noite a todos da internet.